Deputada Paula Titã, Procuradora Especial da Mulher, presidindo também esta sessão solene. Deputada Lívia Duarte, presidente da Comissão de Cultura. Senhor deputado Fábio Figueiras, também é convidado a compor este dispositivo. O cerimonial também convida a professora Gisela Sequeira. Ela é vice-presidente da Fundação Escola Superior do Legislativo. Mesa formada, com a palavra, deputada estadual Paula Titã. Bom dia a todos e todas. Invocando a proteção de Deus e em nome do povo paraense, iniciamos os trabalhos da sessão solene alusiva ao Dia Internacional da Mulher, prevista pelo artigo 1º da Resolução 22, de 11 de agosto de 1983, a qual declaro aberta neste momento. Convido a todos para a execução do hino nacional.
podem sentar-se. O cerimonial registra a presença do deputado Bob Fly e aproveita a oportunidade para convidá-lo para a mesa. O cerimonial também informa que está cumprido o protocolo geral deste Parlamento. Vossa Excelência está com a palavra, deputada Paula Titã. Bom dia. Quero inicialmente cumprimentar, saudar de maneira muito calorosa todas as mulheres presentes e os homens também, mas especialmente saudar as nossas homenageadas que vão receber a medalha Isa Cunha, em reconhecimento aos seus trabalhos, aos serviços prestados ao Estado do Pará. Acredito que não tenha sido fácil para vocês, nem para nós chegar até aqui, mas é curioso a gente pensar, nesse dia 8 de março, que há menos de um século, deputada Lívia, nós mulheres não tínhamos direito de votar. E hoje nós estamos aqui, ocupando espaços de poder, de decisão, ocupando profissões que anteriormente eram dominadas e até exclusivamente ocupadas por homens. E aqui nessa plateia a gente tem mulheres que representam os mais diversos segmentos, as mais diversas profissões, e é uma honra para nós ter a presença de cada uma de vocês neste 8 de março. Nós da Alepa nos sentimos extremamente honrados pela presença e pela potência que vocês representam. E aqui eu quero agradecer pela presença dos nobres deputados, deputado Fábio Figueiras, deputado Bob Fly, deputada, minha amiga Lívia Duarte, que também vão dar a contribuição deles logo mais. Agradecer pela presença da professora Gisela Siqueira, que é vice-presidente da nossa Escola do Legislativo. E eu não posso deixar de aproveitar essa oportunidade para fazer uma breve prestação de contas do trabalho que a gente vem desenvolvendo na Procuradoria Especial da Mulher, aqui na Alepa. Por sinal, hoje completa um ano, deputado Fábio, que eu assumi os trabalhos da Procuradoria. Então, para nós, é muito simbólico esse momento, para toda a equipe que faz parte do nosso trabalho, para os servidores da casa também. Quero parabenizar todas as servidoras pelo Dia Internacional da Mulher e compartilhar com vocês, né, nessa oportunidade, que nós, ao longo desse ano, apesar de sermos um número reduzido, somos 7 mulheres dos 41 deputados, fomos e somos autoras de quase metade dos projetos de lei protocolados desde o início da legislatura. E muitos deles, inclusive, já foram sancionados pelo governo do Estado. Então, a produção legislativa dessa bancada feminina é enorme, né, deputada Lívia? E Vossa Excelência contribui muitíssimo para isso. Além disso, um dos objetivos principais da Procuradoria da Mulher da Alepa é ampliar o número de procuradorias municipais através das câmaras de vereadores. E hoje nós somamos 27 procuradorias municipais instaladas e capacitadas para receber denúncias de violência e, claro, articular políticas públicas para as mulheres em todo o estado do Pará, em todas as regiões do estado. Nós criamos, de maneira inédita, um GT, Grupo de Trabalho, que aproximou bastante a bancada feminina, os movimentos sociais e os órgãos públicos com o objetivo de mapear e de discutir e reavaliar as leis e os programas estaduais que versam sobre os direitos das mulheres, né, para que a gente possa atender as mulheres em todas as suas necessidades. Foram 7 encontros do grupo de trabalho realizados até aqui para tratar de diferentes eixos temáticos que impactam a vida das mulheres paraenses. E nós ainda temos 2 encontros pela frente, um para tratar das mulheres com deficiência e outro para tratar da comunidade LGBTQIA+. Além disso, nós criamos uma caravana pró-mulher, deputado Bob Fly,
com o intuito de oportunizar a formação política e, dessa forma, fortalecer também a participação feminina nessas eleições, né? Essa caravana já esteve na região nordeste do estado, pretendemos levar para as outras regiões do estado, de maneira que as pré-candidatas tenham acesso a essa formação política e tenham instrumentos para enfrentar essas eleições que são difíceis para todos nós, mas para as mulheres é ainda mais, com capacitação, né, e com toda a orientação necessária para enfrentar essa batalha. E, por fim, eu disse que ia ser uma prestação breve, até porque a gente quer iniciar a entrega das honrarias para Vossas Excelências, né, que estão aqui. Por fim, eu gostaria de fazer uma homenagem à nossa amada Luna Freitas, que foi minha chefe de gabinete e também foi coordenadora da Procuradoria da Mulher. A Luna nos deixou mês passado e ela teve uma contribuição enorme para o trabalho que a gente vem desenvolvendo na Procuradoria. Muitos não sabem, mas ela foi a idealizadora do GT, né, que tem sido o carro-chefe do nosso trabalho, e idealizadora de tantos outros projetos lindos que conectam mulheres, né, do nosso estado. E a ela, assim, eu registro todas as homenagens e quero, em nome, né, da sua esposa, que está aqui presente, a Laís, dizer, Laís, que nós estamos dando seguimento ao legado, a todos os ensinamentos que a Luna nos deixou. A saudade é grande, mas a gente segue aqui firme e forte e dando continuidade para esse trabalho que não pode parar. Então, muito obrigada pela sua presença e tenha certeza de que a memória da Luna continuará viva, né, nos nossos corações, porque ela foi uma pessoa incrível, que nós amamos e guardamos no nosso coração eternamente. Uma salva de palmas. A história da Luna. E hoje eu quero agora, estou um pouco emocionada, mas quero agora encerrar a minha fala e dar seguimento ao protocolo da cerimônia. Teremos agora um momento de entrega de algumas homenagens, especialmente para a bancada feminina da Alepa, e também a Procuradoria Especial da Mulher. Solicitamos que a deputada Lívia e a deputada Paula possam se posicionar aqui em frente à nossa mesa e assim possamos proceder à entrega dessas homenagens. Convidamos o deputado Fábio Figueiras e deputado Bob Fly para fazer a entrega desta homenagem. Está finalizada a entrega desta homenagem. Podem retornar aos seus assentos.
Com a palavra, professora Gisela Sequeira. Bom dia a todos. Agradecendo a Deus, eu gostaria de saudar nesse momento a deputada Paula Titã, que preside essa sessão, a deputada Lívia Duarte, mulheres fortes e representantes das mulheres nesse parlamento, assim como outras parlamentares que aqui não se encontram. Saudar o deputado Bob Fly e o deputado Fábio Figueiras pela presença. E, com certeza, saudar em lembrança todas as mulheres que permitiram que esse dia fosse um dia de comemoração. E foram várias, ao longo da história, que permitiram que nós estivéssemos hoje aqui, ocupando um momento de destaque e sendo homenageadas na Casa de Leis desse Estado. Não poderia deixar de dizer da minha honra de representar nesse momento a professora Maria Bethânia Fidalgo, idealizadora e condutora do projeto da Fundação Escola do Legislativo, hoje instalada nessa casa, por uma vontade determinante do nosso presidente e de todos os demais parlamentares que votaram favorável para que essa escola existisse. É um ato que registra para sempre, na lembrança dos servidores dessa casa, a atuação de uma fundação que vem com o intuito de qualificar, de melhorar o quadro de servidores para melhor atender a população e implementar as políticas públicas desse Estado. Eu sou professora dessa escola, estou, no momento, na condição de vice-presidente da Fundação, mas só tenho a saudar a iniciativa do nosso presidente em uma casa que, se nós tivéssemos dados em mãos, com certeza, tem um número significativo de mulheres à frente de cargos aqui de extrema relevância e confiança. A escola, hoje, tem um quadro pequeno, de apenas 11 pessoas, mas, observem, 10 membros dessa equipe são mulheres. Temos apenas o Ricardo, sobrevivendo em volta das mulheres poderosas dessa escola. Mas é realmente um grande prestígio, uma grande satisfação, uma gratidão a Deus estar vivendo esse momento em que esse projeto vem avançando pelo Estado, levando itinerante conhecimento às câmaras municipais, a servidores e vereadores que estão dispostos no Legislativo de todo esse Estado. É um magnífico projeto que eu vejo acontecer e participo pela vontade política do nosso presidente, deputado Chicão, a quem eu peço uma salva de palmas pela determinação de ser um servidor público que veio como funcionário de carreira dessa casa, hoje ocupa a presidência e é um magnífico destaque do que é ser um bom gestor público, que enxerga a sua equipe, que valoriza os servidores, e nós, mulheres, só temos a agradecer estarmos, nesse momento, vivendo na história desse parlamento a condução e a presidência por conta do nosso deputado. Um abraço grande, deputadas. Parabéns a toda essa plateia que será homenageada e que nós tenhamos melhores dias e que muitas das palavras ditas no dia de hoje, de fato, se tornem a prática na nossa convivência humana. Um abraço a todos, que Deus nos abençoe. Com a palavra, deputado Fábio Figueiras. A todas, em especial hoje, a todas, um bom dia, mais um dia 8 de março, Dia Internacional da Luta pelos Direitos das Mulheres. Eu participei, fui secretário de Justiça do Estado do Pará e tive a honra de participar de vários eventos voltados para a garantia de direitos das mulheres aqui no nosso Estado. Ainda no governo da governadora Ana Júlia, nós conseguimos avanços importantes nesse Estado, na garantia e na afirmação de direitos pelas mulheres. Implementamos 8 centros de referência, Maria do Pará, projeto esse que foi copiado a nível nacional, hoje é a Casa da Mulher Brasileira, né? Quando a gente aqui no Estado do Pará já estávamos
criando esse centro de referência de atendimento e acolhimento das mulheres vítimas de violência, isso lá atrás, e o Brasil, alguns anos depois, levou esse projeto a nível nacional, e eu tenho a honra de dizer que eu participei, junto com a época coordenadora de políticas para as mulheres, coordenadora Márcia Jorge, deixar aqui os créditos também à Márcia, que lutou muito por isso, o PCdoB, e nós tivemos avanços importantes. Eu tive a honra de conhecer Maria da Penha, tive 3 vezes, ela esteve aqui no estado do Pará, junto conosco. Algumas pessoas têm a errônea ideia de que ela faleceu. Ela não faleceu, ela simplesmente ficou incapacitada, paralítica, em uma cadeira de rodas, mas é uma pessoa muito ativa, que luta muito ainda pelos direitos das mulheres. E esse dia 8 de março é muito legal e muito bonito a gente poder dar flores para as mulheres, poder dar chocolate, poder lembrar a ternura das mulheres. Só que o mais importante do que isso é a luta das mulheres, a contribuição que elas puderam dar para a nossa sociedade e lembrar um pouco da forma ingrata e injusta que a nossa sociedade tratou e ainda trata, em alguns aspectos, as nossas mulheres. Nós temos um passifo histórico e ainda tratam a luta das mulheres, a luta de direito das mulheres, como sendo uma luta de minorias. Não existe minorias quando se fala de mulheres. As mulheres são maiorias em praticamente todos os lugares, todos os aspectos que a gente coloca e que a gente fala. E, então, o que a gente precisa aqui é resgatar e falar um pouco mais de equidade. E falar de igualdade não é o mesmo debate de equidade. A gente precisa tratar os iguais de formas iguais e os desiguais de formas desiguais. A gente precisa dar condições para que todos possam chegar no mesmo patamar de oportunidade. A única vantagem que a gente pode classificar de um homem sobre a mulher é a força física. O homem possui mais hormônios, tem mais músculos, e durante muitos anos esse foi o único argumento de alguns para se sobrepor sobre as suas mulheres. E a gente vem tentando combater e fazer esse enfrentamento, e eu sou um ativista da causa da mulher, com muito orgulho. Eu vim de uma cidade que, quando a gente começou a fazer um debate, a Gisela de Ananindeua também, no ano de 2010, 2009, 2010, a Ananindeua liderava o ranking de casos de violência contra a mulher, e nós não tínhamos uma delegacia da mulher. Já existiam vários lugares com delegacia da mulher, e a época que eu fui secretário, eu lutei muito por isso, fui na delegacia geral, fui em vários lugares, e o argumento que colocavam para eles, para a gente, é um argumento espantoso, é um argumento assim que ratifica o nosso machismo estrutural. Nós não tínhamos mulheres delegadas com perfil para assumir uma delegacia da mulher. Olha que coisa interessante. O machismo não estava só no homem. O machismo estava também nas mulheres. Muitas mulheres que não sabiam acolher, que não sabiam quando uma vítima de violência doméstica chegava até a sua delegacia, não sabia entender a dor daquela mulher. E às vezes classificavam como isso sendo bobagem, isso sendo frescura, né, como se colocava, e até mesmo não entendendo a dependência psicológica que existe também, a dependência financeira. E quebrar esse ciclo, eu acho que foi a tarefa dos últimos 20 anos que a gente tanto tem debatido. Quando a gente fala de violência contra a mulher, esse ponto aí é um ponto muito delicado, que a gente precisa conscientizar as pessoas e a sociedade sobre isso, que a dependência, ela vai além da questão do lar, da questão de ter filhos com aquela pessoa ou ser casado com aquela pessoa. Existe uma dependência psicológica que muitas das vezes esses agressores, a agressão que ele faz psicológica, ela é muito pior às vezes do que a física. E quebrar tudo isso, quebrar essa questão da cadeia de dependência financeira também é muito complicado. E eu pude participar como secretário e dar grandes contribuições como isso, como vereador, fui um ativista também da luta e dos direitos das mulheres, e estou podendo, como deputado, dar contribuições importantes também para
para essa luta das mulheres. Aprovei 2 leis e que já foram sancionadas pelo governador. Uma delas, inclusive, foi, depois de ser aprovada aqui na Assembleia, foi apresentada também no Congresso Nacional e hoje ela tem abrangência a nível de Brasil. Foi a obrigatoriedade de toda mulher poder ter um acompanhante ou uma acompanhante nos exames ginecológicos. E qualquer outro exame que haja algum tipo de sedação, que seja obrigatório o acompanhante. O hospital agora, se a mulher não trouxer de casa uma irmã, um amigo, um esposo, alguém para fazer esse acompanhamento, o próprio hospital tem que indicar uma pessoa para fazer esse acompanhamento com essa mulher e, de preferência, que seja outra mulher. Muito no intuito de fazer o enfrentamento e o combate aos crimes sexuais. E isso é uma realidade, já aconteceu, não aconteceu uma, nem 2. Nós temos 2 casos emblemáticos de um ginecologista que, inclusive, fazia inseminação artificial nas mulheres e, quando elas estavam sedadas, ele abusava sexualmente delas. Tivemos, recentemente, um outro caso nesse sentido também. Então, essa lei já deveria existir há bastante tempo. Outra lei que a gente aprovou agora foi a garantia de um percentual para as empresas que possam, das grandes empresas que possam garantir um percentual de cota de contratação para as mulheres vítimas de violência. É uma tentativa da gente poder quebrar esse ciclo de dependência financeira. Não adianta ela, de uma hora para outra, uma mulher que sempre foi subjugada, que sempre foi maltratada, que nunca teve a liberdade para poder estudar, para poder trabalhar, simplesmente a gente tira ela dessa realidade. Como é que a gente insere ela em outra realidade? Ela vai precisar de algum auxílio, vai precisar de alguma ajuda, assim. Ela não está no mesmo patamar de competitividade que as outras que tiveram toda a liberdade para poder trabalhar, para poder estudar, para poder se qualificar nesse sentido. Essas são as 2 contribuições que eu pude dar no meu mandato. Acho que só essas 2 leis que eu consegui aprovar já valeria o meu mandato, eu tenho certeza disso. E hoje eu estou homenageando a mulher, hoje eu estou fazendo uma homenagem especial. Para mim ainda é um pouco difícil de falar sobre isso, mas eu vou tentar não me emocionar, mas hoje eu estou homenageando a mulher mais fantástica, a mulher mais brilhante, a pessoa mais, eu acho que mais completa que eu conheci em toda a minha vida. Eu não sei se eu vou ter oportunidade de conhecer uma outra pessoa como ela, que era a minha mãe. Eu perdi a minha mãe faz 3 semanas, meu pai está aqui comigo, o Alexandre, e está me acompanhando aqui para receber essa homenagem póstuma à minha mãe. Não estou homenageando ela só porque ela é minha mãe, eu não me acho nesse direito. Eu sei que esse cargo que eu exerço aqui não é um cargo que me pertence, é um cargo que pertence ao povo do Pará. Mas aqui eu faço essa homenagem com toda a justiça à doutora Amira Figueiras, minha mãe, uma médica, pediatra, mãe de 5 filhos, 3 biológicos, 2 adotados. Uma mulher que dedicou a sua vida ao estudo do desenvolvimento infantil. Minha mãe tem mestrado, tem doutorado, foi professora da UFPA, formou a maioria dos médicos que nós temos hoje aqui no estado do Pará, foram alunos da minha mãe, e conseguiu desenvolver projetos importantes, coordenou projetos científicos, projetos de extensão, de atendimento a crianças, muito voltados para a questão do transtorno do espectro do autismo, conseguiu desenvolver técnicas que são utilizadas a nível nacional, como Abaco, participou da questão da implementação aqui no município de Belém, do programa Saúde da Família. Minha mãe, para vocês terem uma compreensão, a caderneta, e aqui a gente está num clube, numa plateia de mulheres, a caderneta
que nós utilizamos atualmente, aquela que a gente bota da primeira infância, onde tem os carimbos das vacinas, que todos nós eu utilizo com meus filhos. Imagino que todos vocês vão lá no posto de saúde, quando vai dar a vacina do filhinho de vocês botam aquele carimbo. E a caderneta tem algumas instruções, eu não sei se todas leram, sobre essa questão da primeira infância, do recém-nascidos, estímulos, e também para ajudando a identificação de transtornos do autismo e outras deficiências. E a minha mãe ajudou a elaborar essa cartilha junto com a Organização Pan-Americana de Saúde. E, a nível nacional, essa cartilha é utilizada. Não é utilizada só aqui no Pará, é utilizada no Brasil. Então, por tudo isso, por tudo que a minha mãe representou, e alguém deve pensar assim, poxa, com tantas... E aí, é por isso que eu queria deixar esse testemunho, por ser a pessoa mais completa. Com tantos afazeres, com tanta coisa para ser resolvido, com tantas crianças para serem cuidadas por ela, ela conseguiu ser a melhor mãe do mundo. Eu tenho muito carinho pela minha mãe, meus irmãos têm paixão pela minha mãe, os meus filhos, que eram netos, têm um carinho muito grande por ela, uma pessoa proativa, que chegava em casa e organizava as coisas depois do trabalho, com todo cansaço. Hoje, quando a gente vive a vida adulta, a gente começa a entender um pouco mais o quanto ela tinha que se desdobrar para fazer tudo isso, mas ela fazia. Ela organizava a peça de Natal que a gente fazia com ela, ela todo domingo estava com a gente, todo de noite, chegava do trabalho tarde, mas sentava com a gente, ia na cama, conversar, falar conosco, cuidar da gente, aula de natação, aula de... Para mim não me faltou nada. Eu não posso dizer que, por a minha mãe ter sido uma mulher ocupada, me faltou atenção, me faltou carinho, não me faltou nada, absolutamente nada. E ela ainda assim conseguiu ser tudo que ela foi no âmbito profissional. Então, eu queria dividir isso com vocês e com muito orgulho que eu entrego hoje a medalha Isa Cunha à doutora Amira Figueiras. Muito obrigado, senhora. Com a palavra, a deputada Lívia Duarte. Bom dia a todas, especialmente. Eu sempre começo os meus pronunciamentos, na verdade, dando bom dia especialmente às mulheres, às trabalhadoras, servidoras dessa casa que estão atrás dessas paredes que vocês não podem ver, servidoras da imprensa, jornalistas, quem faz a grande máquina da LEPA, cerimonial, taquigrafia, redação, os fotógrafos, fotógrafas, as mulheres que limpam esta casa. Eu gostaria de iniciar saudando a todas e agradecendo. Peço licença por essa, parece uma bala aqui na minha boca, mas é uma pastilha. No mês do 8 de setembro, é muito pesado para mim. E a semana do 8 de setembro, ontem a gente parou de contar, eu já tinha feito mais de 100 atividades. Então, a minha voz vai acabando ao tempo que se aproxima a data. Quero dizer da honra que tenho de essa sessão ser presidida pela deputada Paula Titã, uma deputada extremamente preocupada com a pauta das mulheres e das crianças, tem feito um brilhante trabalho à frente da Procuradoria da Mulher, inclusive subdividindo por eixos. Então, as homenageadas que estão aqui hoje, que gostariam de contribuir, deputada Paula, não sei se eu poderia falar em nome da Procuradoria, mas me sinto, porque sou adjunta também. A deputada Paula teve a brilhante ideia, junto com sua assessoria, de dividir por eixos temáticos o trabalho da Procuradoria. Então, as convidadas, cientistas, professoras, várias trabalhadoras que eu estou vendo aqui, que queiram entrar, que queiram fazer parte dos grupos
temáticos para proposição legislativa às mulheres paraenses. Se agendem e fiquem de olho nas agendas da Procuradoria, porque os grupos são abertos e são momentos realmente que eu acho que tem revolucionado o trabalho da Procuradoria nesta casa, deputada Paula. Então, eu lhe parabenizo. Acho que eu estou pegando aqui, mas é de alguém esse material. Queria parabenizar a cada uma que está aqui hoje para receber a medalha que carrega consigo a simbologia do nome de Isa Cunha. Qualquer estudante de direito desse estado, o deputado Fábio Figueiras, sabe que, por exemplo, o núcleo de assistência jurídica mais forte, mas também mais incrível, ele é construído na UFPA e é o Naju Isa Cunha. E vários e várias de nós tiveram na Isa, na sua militância, na sua resiliência, na sua capacidade de dirigir à frente do seu tempo, uma história de devoção. Então, a todas as homenageadas aqui hoje, recebam essa comenda, que, na minha humilde opinião, é a comenda mais importante do Legislativo paraense, a comenda Isa Cunha. Dada a mulheres de extraordinário serviço ao povo do Pará. Então, mesmo que vocês pensem, meu Deus, ano passado a gente ouviu uma mulher que falou, eu não sabia nem o que eu estava fazendo aqui, porque eu acho meu trabalho tão direcionado, tão pequeno. Veja, nós somos mais da metade da população brasileira, 53%, se não me falha a memória, e no estado do Pará nós chefiamos muito mais do que a metade dos lares, muito mais. Ou seja, somos nós que levamos à frente a economia desse estado, nos nossos espaços em casa e em grandes espaços, nas nossas comunidades, organizando outras mulheres. Eu quero e peço com carinho que levante as mãos quem conhece um pai solo ou um avô solo que cria sozinho os filhos ou os netos. Por favor, levante a mão. Só um. Não é que entrega para a filha, nem que entrega para a mulher, nem que entrega... Um. Quem conhece uma mãe solo ou uma avó solo que cria sozinho os filhos e os netos? Levante a mão. Está dada a pesquisa aqui. Tá? Se a gente tivesse chamado um instituto, isso seria uma bela amostra. Tá? Nós chefiamos as famílias, pessoal. São as mulheres paraenses que dividem a sua casa e que dão o quintal para que a filha faça a sua casa para criar os filhos. São as mulheres paraenses que saem de manhã pensando na dificuldade de escolher entre comprar um absorvente ou comprar um pacote de macarrão. São as mulheres paraenses que saem de casa pensando o que fazer para vencer a miséria, o que fazer para ajudar a vizinha que às vezes precisa de uma colher de açúcar, uma xícara de café. São as mulheres paraenses que levam a economia desse estado à frente, eu não tenho dúvida nenhuma disso. Então, nós também precisamos dos momentos da gente entender, e é difícil, porque a gente se forja nessa coisa de nós somos fortes, nós vamos adiante, nós conseguimos, e nós conseguimos. Nada é muito duro para nós, mas isso também é exaustivo, e nós não podemos romantizar isso. Então, o dia 8 de março precisa ser lembrado como ele foi criado, para ser um dia de luta, para ser um dia da gente pensar nos nossos direitos, para ser um dia para a gente pensar que nós queremos que as nossas filhas, deputada Paula, possam ser mulheres plenas, possam andar nas ruas de cabeça erguida. Não existe hoje, no estado do Pará, mas também da Tavênia, em nenhum lugar do Brasil, nenhuma mulher que ande 5 quarteirões de noite se sentindo completamente segura. Eu duvido da mais bolsominion, deputado Bob, a de mais esquerda, eu duvido que uma mulher me diga que ela anda segura à noite, tranquilamente sozinha. Não existe isso para nós. E nós sentimos isso no nosso âmago, nos nossos corpos, porque nós não estamos falando só de ser assaltadas. A violência sexual é uma realidade para nós. Nós andamos à noite e pensamos, para além do medo de sermos assaltadas, o medo de sermos estupradas, o medo de sermos aliciadas. Nós andamos com as nossas filhas por aí e pensamos que nós temos medo de que elas sejam assaltadas, nós temos medo da violência geral, mas nós temos medo de que elas sejam assediadas por um pedófilo. Nós temos
precaução, e é necessário que a educação sexual se faça desde a infância para que nós possamos dizer: minha filha, ninguém pega aqui. Minha filha, ninguém pode pedir que você sente no colo. Ninguém pode ir para um lugar escuro, porque as crianças sequer sabem o que significa esse tipo de violência. Várias crianças ouvidas por nós foram abusadas, foram estupradas e não sabem o que isso significa, pessoal. Se nós não educarmos as crianças, elas não sabem nem diante do que estão, diante da maldade humana e diante do que estão. Então, nesse dia 8, eu queria saudar a todas as mulheres, suas lutas, nossa existência, nossa resistência, que eu digo que nascer mulher é nascer no combate, é nascer na resistência, mas também saudar os próximos tempos, saudar o futuro, esse em que nós tenhamos, no mínimo, 22 deputadas. Esse em que nós tenhamos, no mínimo, 50% da Câmara de Belém. Esse em que nós tenhamos, no mínimo, um governador no ano e uma governadora no outro. Um prefeito no ano e uma prefeita no outro. Porque é disso que a gente está falando. De ocupação de poder, de ocupação dos espaços e de defesa dos nossos direitos. Muito obrigada. Feliz Dia das Mulheres. Com a palavra agora, deputado Bob Fly. Olá, gente, bom dia a todos e mais do que nunca a todas. Antes de falar qualquer coisa, eu quero dizer que vocês todas estão lindas. E eu olhei de uma por uma. Vocês todas se arrumaram, colocaram uma roupa bonita, fizeram cabelo, porque vocês sabem que hoje é uma data especial. Porque vocês sabem que são muito importantes para a sociedade. Vocês sabem que são importantes para a família de vocês. Vocês sabem disso. Por isso se arrumaram e estão tão lindas assim. Parabéns para vocês. E antes de começar a falar, eu quero uma salva de palmas muito forte para todas as mulheres que estão aqui e estão acompanhando a gente. E quero cumprimentar vocês, cumprimentar essa mesa aqui, cumprimentar vocês, o nome dessas que compõem aqui essa mesa. Gisela, professora Gisela, quer dizer, eu conheço seu trabalho. Eu trabalhei com a senhora em 2024, na sua campanha, eu balancei bandeira para a senhora. Foi o meu primeiro contato com uma campanha política, foi com a senhora. A gente perdeu, o gado estava muito forte, mas eu ganhei, que ficou em mim aquela semente de fazer política. E aí a gente percebe nesse momento que às vezes contribui com a história de alguém sem nem saber. De repente vocês, mulheres, contribuíram em algum momento com a história de alguém e nem sabem disso. Então sinta-se importante. 2004, não foi? 2004, há 20 anos atrás. Cumprimentar a minha amiga Lívia, a Lívia que é presidente da Comissão de Cultura aqui na Assembleia, mulher inteligentíssima, muito ponderada, que tem pessoas que são muito críticas e falam mal de mulheres de esquerda, porque elas brigam, vão para cima, mas a Lívia tem uma briga educada, ponderada, cheia de inteligência, né? Cumprimentar também Paula Titã, presidente da Procuradoria Especial da Mulher, onde ela faz um ótimo trabalho. Ela é uma grande liderança, ela tem muito engajamento na causa da mulher no Pará. Admiro você, Paula, minha amiga também. Cumprimentar o Fábio Figueiras, que é um cara que sabe, que é a mulher que manda na casa dele. Pessoal, a Lívia mencionou que as mulheres são em número meio minoria aqui na Assembleia. Mas eu acho que está equilibrado, porque cada mulher aqui fala por 10. Como ela falou, foram quase metade dos projetos apresentados.
em prol da mulher saiu da bancada feminina. Então, elas fizeram um grande trabalho. Elas fizeram o trabalho de uma equipe de 20. Aí, imagina quando crescer esse número aqui, Lívia. Aí vamos ter um parlamento mais justo. Mas quero dizer que eu também colaborei com alguns projetos em prol da mulher. Eu sou autor do projeto de lei 575, que estabelece atendimento social, psicológico e médico prioritário para a mulher que foi vítima de violência doméstica. Eu também sou autor do projeto de lei 553, que dispõe sobre o programa de combate ao assédio sexual em repartições públicas do Estado. Eu também sou autor do projeto de lei 468, que obriga os hospitais, clínicas e postos de saúde que integram a rede pública a disponibilizar funcionário do sexo feminino para acompanhar os pacientes em que induzam a inconsciência da paciente. Eu também sou autor do projeto de lei 467, que estabelece diretrizes para a criação de um programa de fortalecimento da saúde mental da mulher e conscientização para o enfrentamento de violências domésticas e psicológicas. Então, eu também tenho uma luta aí na causa da mulher, porque a minha vida inteira eu recebi apoio de mulheres fortes que estavam do meu lado. Hoje, no meu gabinete, são 37 assessores, sendo 18 homens e 19 mulheres. Entre estas mulheres, Ágata, mulher trans e preta, que enfrentou grande luta na sociedade e encontrou acolhimento no gabinete rosa. Entre estas mulheres, Arilda, grande liderança política de Barcarena, grande militância em causa dos menos favorecidos e também das mulheres, que é minha homenageada de hoje. Porque, gente, durante muito tempo na sociedade teve aquele clichê que mulher é o sexo frágil. Mas hoje eu considero que a mulher é o gênero mais forte da sociedade. Qualquer homem que passa uma mulher, tendo uma rotina dupla, de trabalhar fora, trabalhar na sua profissão, e de chegar em casa, cuidar da família, a de ser o esteio psicológico, a de ser o esteio de equilíbrio da família, qualquer homem que passasse por isso não ia aguentar. E eu sei e aprendi isso porque a minha mãe passou umas coisas muito difíceis na vida. Está naquela estatística que a Lívia levantou aqui, mãe solteira, que ia para a batalha todos os dias, com 3 filhos para criar, sem ter apoio de ninguém, numa sociedade machista e desigual. Então, ali eu vi que a mulher era o sexo mais forte que existia. E uma mulher especial é onde eu busco força para enfrentar tudo o que eu enfrentei. Pare para analisar, gente. Aquele projeto que tu tem, desde a infância, aquelas coisas que você verbalizou que alcançaria, os teus sonhos, que às vezes, com o passar do tempo, com a dificuldade da nossa vida corrida, esses sonhos acabam ficando pelos caminhos. Acontece que tem uma pessoa que sempre acreditou nos teus sonhos. Tem uma pessoa que acredita em tudo que tu fala, que é a tua mãe. A coisa mais próxima do amor de Deus que tem na terra é o amor de mãe. Então eu digo, inspire-se em suas mães. Se você cuidar das pessoas como sua mãe cuidou de você, a sociedade vai ser melhor. E a mãe é o maior exemplo de força que existe. Com essas palavras, quero homenagear a mulher mais forte que eu conheci na minha vida, minha mãe, Dona Rosa. Sou muito mole para falar da minha mãe, melhor parar. Homenagear a minha princesa Gleice, minha esposa, que está comigo há 20 anos, desde que eu não tinha nem futuro. Ela me comprou na planta, falou, não, isso vai dar certo, eu acredito. E aprendi no meu casamento, Fábio, que a vida é simples, cara, é o homem que complica. Não briga com a mulher, cara. A mulher tem razão. A Lívia falou o seguinte, olha, e tem muitas famílias chefiadas por mulher.
que não tem marido. A minha casa tem marido lá, tem homem lá, que sou eu, e é chefiada para mulher. Não vou brigar com a minha mulher. Porque, como eu falei agora há pouco, a mulher que está mais próxima da perfeição. Deus fez a mulher no capricho. Quando Deus criou o homem, ele estava cansado. Isso não é blasfêmia, não, está lá na palavra. Deus criou a terra e em 6 dias, no 7º ele descansou. Então ele estava cansado. Aí criou o homem, esse ser imperfeito que somos nós. Pode olhar para o Fábio aí, ó. Quando ele foi criar a mulher, ele já parou para... Ele estava descansado. Ele já viu que tinha feito o homem e viu que podia melhorar. Vai, tem umas canelas peludas aí, tira. Bota a perna lisinha aí. Ó, tem um gogó feio aqui, tira esse gogó, tá feio. Ah, tem esse corpo quadrado aí do Bob e do Fábio. Coloca um corpo mais bonito. E agora enche a mulher com paciência, com sensibilidade, com amor. Tudo o que falta na maioria dos homens. Me perdoe, homens, tem que ser sincero. Então eu queria ser forte, como é cada mulher que convive comigo. Um beijo a todas as mulheres. Feliz Dia Internacional da Mulher. Valeu! Senhoras e senhores, a partir deste momento, a Assembleia Legislativa passa a outorgar a medalha Isa Cunha, historiadora e militante dos direitos humanos, fundadora do Movimento de Mulheres do Campo e da Cidade em 1985, presidido por essa notável mulher por 3 mandatos. Isa Cunha presidiu também a Sociedade Paraense dos Direitos Humanos, nome que empresta sentido à honraria prevista pela Resolução número 1, de 19 de fevereiro de 2004. De autoria da então deputada Regina Barata, agregou emenda aditiva à Resolução de 1983, de autoria da deputada Maria de Nazaré, instituído na cerimônia a entrega da medalha Isa Cunha para o reconhecimento às mulheres que se destacam nas diversas áreas de atividades em nosso Estado. Sendo assim, neste ano, a medalha Isa Cunha completa 20 anos de existência, sendo cada agraciada indicada pelas bancadas que compõem o Parlamento Estadual. Nesse momento, convidamos os membros da mesa para se posicionarem aqui em frente à nossa mesa, para darmos início à entrega destas honrarias. Recebem a medalha Isa Cunha, senhora Jennifer Rossi Pereira da Silva. Bancada Avante, indicação, deputado Wesley Tomás. Há mais de 10 anos, vem dedicando-se ao serviço público do município de Itaituba e mesmo com todas as dificuldades inerentes à mulher, sua força, sensibilidade e comprometimento não passaram despercebidos em meio à sua forte atuação.
Próxima homenageada, a desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos. Senhora Maria de Nazaré receberá posteriori esta homenagem. Homenageamos também Senhora Deusanira Magno Correia. Bancada MDB, indicação deputado Zeca Pirão. Deusanira Magno Correia é policial militar da reserva e também pedagoga. Convidamos senhora Selma Lúcia Lopes Leão. Quem vai receber esta homenagem será sua filha, Semiramis. Essa indicação é da bancada PDT, deputado Braz. Passaremos agora para uma homenagem, uma bela homenagem in memoriam à senhora Luna Maria Araújo Freitas Duarte. Quem vai receber esta homenagem é a senhora Laís Duarte Freitas, sua esposa, e também o seu irmão, Mauro Araújo Freitas. Luna foi advogada, professora, assessora parlamentar e coordenadora da Procuradoria Especial da Mulher com a deputada estadual Paula Titã. Deixa um legado de trabalho, contribuição com luta por direitos sociais e saudades. Esta indicação é da deputada Paula Titã, da bancada PP. Senhora Anerilda Carvalho do Carmo. Bancada PRD, indicação deputado Bob Fly. Nascida em Macapá e residente no município de Barcarena, facilitou encaminhamentos na saúde e liderou a luta por melhorias neste município, contribuindo significativamente para o bem-estar da comunidade. Senhora professora Edna Maria Ramos de Castro. Bancada PSOL, indicação deputada Lívia Duarte. Professora Edna é doutora em Sociologia e professora emérita da Universidade Federal do Pará. Próxima homenagem será in memoriam, doutora Amira Consuelo de Melo Figueiras. Bancada PSB, indicação deputado Fábio Figueiras. Seu esposo receberá esta homenagem, senhor Alexandre Figueiras. Doutora Mira era médica, doutora em pediatria,
Especializou-se em desenvolvimento infantil. Professora aposentada, coordenou o ambulatório de autismo do Hospital Universitário Betina Ferro. Foi eleita presidente da Sociedade Paraense de Pediatria, entre inúmeras contribuições à sociedade. Senhora Vânia Márcia Carneiro de Paula. Bancada Podemos, indicação deputado Torrinho Torres. Natural de Nova Olinda, Goiás, mas aos seus 16 anos casou-se com Torrinho e logo mudou-se para Natal. Teve 3 filhos, um deles está agora ao lado de Deus. E hoje ela vive totalmente voltada e dedicada para sua família, seus filhos e esposo. Senhora Priscila Áquila Pinto de Souza. Bancada Republicanos. Indicação do deputado Josué Paiva. Desempenhou diversos trabalhos sociais com crianças, desde regiões ribeirinhas, nas comunidades de Nova Esperança, Cajueiro e Igarapé Grande, através da Associação Bom Pastor, sempre incentivando a educação através de diversos projetos. Senhora Maria de Nazaré Souza Nascimento. Senhora Maria de Nazaré vai receber a posteriori esta honraria. A entrega de homenagens está concluída. Os senhores membros da mesa podem retornar aos seus assentos, por gentileza. Convidamos também a professora Edna Castro para falar aqui em nome de todos os homenageados. Bom dia a todas aqui presentes, a todos também, mas em especial às mulheres. Eu queria agradecer às deputadas Paula Titã e Lívia Duarte por me convidarem para, nesse momento, representar as medalhadas, não é? E eu queria dizer que eu estou muito, muito honrada, particularmente, de receber essa medalha. E acredito que as minhas colegas aqui também, primeiro porque nós estamos falando de uma história de muitas mulheres, de muitos movimentos sociais, de tendências diferentes que ao longo de séculos estamos resistindo e tentando construir um espaço de igualdade e de reconhecimento da mulher. Eu fiquei muito emocionada e feliz, não é? Porque eu conheci a Isa Cunha. Eu militei com a Isa Cunha nos anos 80. E ela era realmente uma mulher incrível, incansável, uma visionária que conseguiu entender na época que não se pensava, por exemplo, em que as mulheres camponesas elas lutavam com uma diferença de gênero dentro de casa, não é? Ela conseguiu entender o clamor dos movimentos sociais do campo por parte das mulheres e ajudar e criar, não é? Porque ela foi uma inovadora,
ajudar a criar conjuntamente o movimento das mulheres do campo e da cidade. Eu acho que isso representa, para mim, uma relevância enorme, é uma medalha, quer dizer, a medalha Isa Cunha é uma medalha simbólica, ela representa as mulheres paraenses, mas representa as mulheres brasileiras, nesse caminho enorme de luta pelos direitos humanos, pelos direitos de mulheres, direito de existir, de viver e de construir e ser reconhecida na construção que elas têm da sociedade. Então, é uma honra, portanto, não é? Digo mais uma vez, e eu acho que essa memória da Isa Cunha, ela talvez precisasse ser mais avivada. Eu acho que a Assembleia Legislativa ela faz esse reconhecimento, mas não são todas as instituições que o fazem, não é? A militância da Isa Cunha no jornal e na Sociedade Paraense em Defesa dos Direitos Humanos é alguma coisa singular, e essa luta continua. Nós estamos travando ainda, não é? Construindo, e eu espero que as novas gerações elas possam ir mais além do que nós conseguimos fazer. E eu queria, assim, rapidamente, em meio minuto, dizer, lendo aqui um trecho de dados concretos sobre as mulheres, né? Em um ano foram 3.181 casos de violência contra mulheres. A cada 15 horas acontece um feminicídio. Ao todo, 586 mulheres foram mortas por serem mulheres. Pelo 4º ano consecutivo, o boletim Elas Vivem, Liberdade de Ser e Viver, apresenta o monitoramento da violência contra a mulher em 8 estados do Brasil. Entre esses 8, o Pará está presente. A luta das mulheres paraenses é inigualável. Em todas as áreas, elas estão se fazendo presente. E eu queria dizer que, para finalizar, não é, agradecer mais uma vez terem me convidado para fazer essa fala e dizer que nós estamos, não é, e precisamos avançar também digamos assim, numa solidariedade, não é, interseccionalidade, e reconhecer que as nossas diferenças de raça, de etnia, de classe social, elas precisam ser consideradas dentro dessa perspectiva de gênero e da condição da mulher na sociedade. Então, viva os próximos anos, vivam as próximas gerações e parabéns à iniciativa, porque todo ano a Assembleia Legislativa, né, há 20 anos, vem realizando essa belíssima homenagem e cerimônia. E eu gostaria, claro, de parabenizar e desejar que esse trabalho prossiga com o mesmo afinco que tem e com a parceria, claro, dos deputados que têm construído também esse campo de direitos na nossa sociedade paraense. Obrigada. Deputada Paula Titã, para considerações finais. Antes de encerrarmos a sessão solene, eu quero repassar para vocês 2 recados. O primeiro é que a Escola do Legislativo irá realizar hoje, às 18h30, no auditório João Batista, uma palestra com o tema O Protagonismo da Mulher na Gestão Pública, com a palestrante, a ex-deputada doutora Heloísa Guimarães, presidente hoje do Hospital de Clínicas Gaspar Viana. Então, todos e todas estão convidados para esse momento de muito conhecimento e contribuição por parte da doutora Heloísa, e também convidá-los para participar do nosso Festival de Artes e Literatura, que está acontecendo na Alepa agora, no 2º piso. Então, eu convido todas vocês para prestigiarem o empreendedorismo feminino. Já estão aqui, então, antes de voltarem, né, para as suas casas, para os seus trabalhos, por favor, prestigiem as nossas mulheres empreendedoras que estão fazendo a exposição dos seus produtos no 2º piso da Alepa. Não é isso, gente? Tá. E, por fim, agradecer novamente a presença de vocês todas, muito nos honrou
neste 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Parabéns a todas que foram agraciadas com a medalha Isa Cunha. Vocês são muito merecedoras desse reconhecimento. E obrigada pela presença de todos, pelo cerimonial, servidores que nos ajudaram a realizar essa grande cerimônia. E não posso deixar de agradecer ao nosso presidente, deputado Chicão, que confiou a nós essa grande responsabilidade de presidir a cerimônia, confiou ao cerimonial e à Procuradoria da Mulher a organização do evento. Então, me sinto muito honrada e muito feliz em ter um grande líder aqui nesta casa que conduz a gestão da Alepa com muita competência, com muita empatia e também é um grande aliado na luta dos direitos das mulheres. Tenham um excelente dia, feliz Dia Internacional da Mulher para todas. Senhoras e senhores, o hino do Estado do Pará. Quer acompanhar de perto o que acontece na Assembleia Legislativa do Pará? Inscreva-se no canal do Centro de Processamento de Dados da Alepa e tenha acesso a todas as sessões e informações relevantes. Fique por dentro das decisões e debates que moldam o futuro do nosso Estado.